Causa alguma angústia ou a ideia da morte? A ideia da finitude? Isso. Com certeza. Quando eu era mais jovem, nenhuma. Mas perdi meus pais, perdi uma irmã que morreu jovem, né? Então, essas coisas foram mostrando para mim, olha, a morte é isso aí, hein? É um absurdo. E mesmo recentemente perdi uma das cachorrinhas que eu adorava e foi uma experiência de morte, de luto forte. Sim. Né? Então, não tem como não ter uma relação de angústia com a morte, porque a morte é um escândalo. A morte é. Um escândalo. Ela parece um negócio que não existe, né? É. Que você só saca que existe quando acontece de fato com alguém, com uma... Quando tem nome próprio, né? Isso. E aí você fala, pô, parece que a gente tá numa... Quando você tá num velório, parece que você tá num negócio meio ficcional, assim, sabe? Você fala assim, não acredito que tá acontecendo isso aqui, né? Por causa que a gente nunca espera, né? É sempre uma surpresa. A notícia... Parece que não existe, Parece como que você não existe. disse. É. Eu tive um amigo, quando a gente era moleque, eu devia ter uns 25, 24, ele devia ter uns 23. Ele morreu num acidente de carro, ele estudava psicologia aqui em São Paulo já, e ele morreu num acidente de carro indo para um congresso de estudantes de psicologia, uma batida. Ele e o colega dele que estava junto com ele no carro. E nós fomos ao velório. Eu já tinha estado em velórios de pessoas mais velhas e tal. Naquele velório, eu entendi a razão do velório. Sim. Porque o velório é um ambiente onde pessoas que necessariamente não se conhecem, mas que conheciam o morto, estão chorando juntas pela morte do morto. Isso faz sentido. Sim. Entendeu? Então, naquele momento eu percebi o que significa. Foi a primeira vez que eu... Opa! Né? Mas ele tinha 23 anos. Quando um jovem de 23 anos morre, é um escândalo. Né? Porque, naturalmente, você espera que pessoas já numa idade avançada morram e tal. Mas um jovem com 23 anos, eu tinha morado em Israel com ele. Era amigo mesmo. Não era um conhecido, como se fala por aí. Né? Alguém com quem eu falava praticamente todo dia. Né? Então, assim, a morte é um escândalo. E principalmente quando você sabe muito bem quem morreu. Uhum. Quando essa pessoa para de fazer parte do seu dia a dia. Quando a cidade que você mora está marcada por lugares que você foi junto. Quando você fez coisas juntos. Né? A morte é um evento biológico. Mas ela, para nós, não é só um evento biológico. Sim. Inclusive com relação a animais, quando a gente está pegado a eles. Eu já ouvi falar de duas possibilidades muito interessantes, que é assim, quando alguém morre, você nunca mais tem o eco, né? Da questão da resposta dele, né? Sim. Porque você pode até falar com o morto, mas ele não consegue te responder, né? Então você não tem a resposta. E uma outra coisa que você nunca mais vai ter é que com cada pessoa a gente é um. Então, por exemplo, eu sou um aqui com você hoje. Se você não existe mais, aquele Marco que estava com o Pondé deixa de existir. Sim, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Quer dizer, isso é uma experiência que só acontece com você quando você perde alguém que de fato fazia parte da sua vida. Você nunca mais vai ser quem você era com ele. Não vai, porque ele não existe mais. É por isso que algumas pessoas dizem que quando morre alguém que você de fato ama, faz parte da tua vida e tal, um pouco de você morre com a pessoa. E isso é fato. É fato. Não é um luto só dele, é um luto de você. Porque parte de você foi embora junto. Né? E luto, como dizia o Freud no texto dele, Luto e Melancolia, o luto é uma experiência de tristeza profunda e saudável. Saudável no sentido de que se você perde alguém que de fato fazia sentido para você, se você é normal, você entristece. Sim. Se a sua relação com essa pessoa... Porque às vezes não é que você não é normal ou é normal. Às vezes a sua relação com aquela pessoa não é uma relação de afeto.
Entende? Isso pode acontecer, inclusive, entre filhos e pais. Às vezes você pode ter muito mais afeto por uma outra pessoa do que pelo seu pai e sua mãe. Depende da história que você teve. Claro. E até não ter afeto pela tua mãe e seu pai, Exatamente. Por todo tipo de rolo que aconteceu no processo, né? Por que dizem que a morte é a única certeza que a gente tem na vida? É comum essa fala, né? Impostos também, os americanos falam, né? Death and taxes. E por que a gente tem dificuldade, mesmo sendo a única certeza? Porque é insuportável. Tem um autor chamado Ernest Becker, um antropólogo, morreu muito jovem, acho que com 40 anos, 41, alguma coisa assim. Não, 49 anos ele morreu. Escreveu um livro chamado Negação da Morte, que eu recomendo. Tem em português. Denial of Death, no original. Quem lê em inglês é mais fácil, porque em português deve estar raro de achar, mas tem 2 traduções em português. Uma mais antiga e uma mais recente. A mais recente é pela Record. Negação da Morte. O nome dele é Ernest Becker. Esse livro, Negação da Morte, ele usa psicanálise no livro. Ele fala que, e usa darwinismo também, que era importante na formação dele. Ele fala que a gente reprime o desespero com a morte, psicanaliticamente falando, sabe? A repressão. Sim. Reprime o afeto desesperador, mas a ideia permanece na consciência. Tá. Mas essa dissociação, que é justamente o objeto da repressão, do afeto desesperador da morte e da ideia, é que faz com que você saiba, mas você não sofra. Antes de sofrer com alguém que você ama e perdeu. Né? Que você... É isso que faz com que a gente tenha a impressão que sabe, mas não sabe. Não lembra disso no dia a dia. E aí ele junta isso com o darwinismo e ele diz que provavelmente isso é uma herança adaptada. Os que não conseguiram fazer essa dissociação morreram deprimidos, melancólicos, ou conseguiram enfrentar a vida. Entendeu? Ele casa psicanálise com darwinismo, o Ernest Becker. É muito original esse livro. Ganhou o prêmio Pulitzer, mas quem recebeu foi a mulher, porque ele tinha morrido. Interessante. Mas a gente não... É uma surpresa sempre, né? A ideia cristã eu acho bonita, que é de que o ser humano não foi feito para a morte, né? Ah, sim. Esse é o grande barato do cristianismo. Como religião que pegou. É esse. Por isso que a ressurreição de Cristo é a pedra-chave do cristianismo como religião. Sim. É ela. Exato. Porque se ele venceu a morte, a gente também pode vencer. Isso vem do judaísmo, né? Mas o judaísmo não, digamos assim, não aprofundou isso daí. Não se apropriou. Não se apropriou dessa ideia. Então, mas os judeus acreditam, os religiosos, que no dia do juízo final as pessoas vão ressuscitar com seus corpos. Por isso que Jesus Cristo manda Tomé botar a mão na chaga dele. Para provar que ele não era um espírito qualquer. Ele ressuscitou com o corpo. Sim. Como os judeus acreditavam que ia acontecer. Né? E sem a ressurreição, o cristianismo não tinha vingado. Não. A ressurreição é a grande marca do... A ideia é que você vai sobreviver à morte. Sim. É o que todos nós sonhamos. Né? Exato. Mas sobreviver bem, né? Sim. O inferno é uma sobrevivência meio mal, assim, deu ruim. Muito mal. Muito mal. Esse foi um corte do Entrando na Mente Podcast. Eu quero te convidar a assistir esse episódio completo, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. E te convidar também a se inscrever no nosso canal. E a ideia do mal-estar é exatamente administrar isso, as coisas que eu quero fazer e as coisas que eu não posso fazer. O mal-estar está mais ou menos nisso, a ideia do mal-estar? Sim, o mal-estar, do ponto de vista do indivíduo, está nisso. O Freud chama de repressão da libido, né, do desejo. Aprender a ser um sujeito que vive na cultura, civilizado, é aprender que você nunca será plenamente feliz. Né? Por isso que o Freud diz o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, como a nossa tradução. Ele diz que
vou citá-lo de cabeça aqui, ele diz que aparentemente a felicidade do homem não faz parte dos planos da criação. Certo? Mas devido a ele não poder fazer tudo o que ele quer? Devido ao fato de que o seu desejo, os seus desejos mais profundos, eles são desejos incestuosos, às vezes perversos, Tá. às vezes desejos que podem pô-lo em risco, em exposição pública, como se fala hoje em dia. Mas isso é um indivíduo, né? O Freud, quando ele está falando do mal-estar na cultura, ele está falando da cultura como um todo. Então, ele está falando que a cultura humana ocidental, ele está pensando principalmente, mas alguns ampliam não só para o mundo ocidental, quer dizer, ele está falando que essa cultura ocidental moderna, né? Mas o Freud entende que não é só moderna, mas o texto é moderno, né? Ele está dizendo que a cultura ocidental moderna é uma cultura que ela está o tempo inteiro sendo operada por uma repressão contínua dos desejos. O resultado é que as pessoas nunca conseguem ter exatamente o que elas querem. Se elas conseguissem ter o que elas querem, elas provavelmente seriam loucas, perversas, incestuosas e monstruosas. Então, para você virar gente, você tem que ser mais ou menos infeliz. Porque você tem que, quando você deseja muito uma pessoa, imagina, você deseja muito uma mulher, por exemplo, você é louco por ela, e depois que você a tem, não é mais exatamente o que você desejava depois de alguns anos. A mesma coisa vale para a mulher em relação ao homem, qualquer orientação sexual tanto faz. Não está aqui a questão. Então, assim, portanto, o mal-estar ele funciona como a essência da operação da cultura. A cultura está o tempo inteiro funcionando para desviar o sujeito do que ele deseja. A cultura tem como objetivo fazer com que as pessoas todas aceitem mais ou menos o mal-estar e consigam tocar a vida de um modo mais ou menos, não broxa, mas um pouco broxa, um pouco funcionando. E por isso que o texto do Freud é tão importante, porque quando a gente pensa na cultura contemporânea a partir do Freud, a gente vai percebendo como a cultura contemporânea hoje ela optou por uma mentira ridícula o tempo inteiro, dizendo que você pode ser feliz mesmo. Entendi. Não pode. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais fala-se sobre isso, né? Que tá no seu controle ser feliz, né? Então, é isso que eu falei. Quer dizer, e isso vai produzindo cada vez mais gente que toma remédio, cada vez mais um mercado de picaretas dizendo para você que você vai conseguir tudo que você quer, certo? Que é só porque você não fez o curso certo, não atendeu o coach certo, não fez o workshop de final de semana certo, que você não tem as crenças certas, né? Isso principalmente entre jovens, ou mesmo pessoas mais velhas que estão frustradas a vida, o que é quase sempre, quase 100% o tempo todo. Então, assim, sabe, a pessoa está lá com 50 anos, ela vai fazer um workshop lá que vai dizer que ela pode ser uma menina de 20, um cara de 30. E não pode, né? Não pode. Ela vai querer ir para show de rock and roll de jovem, aí vão roubar o celular dela, ela vai ficar com medo, desesperada, vai se sentir ridícula. Então, é isso que você falou. Hoje, mais do que nunca, se diz que a sua felicidade está sob controle, quando, na realidade, nem você está sob seu controle. Interessante plenamente. isso. O que você acha Vem daí esse boom da neurociência, entre aspas, de dizer que o jeito certo de você controlar os seus hábitos, e aí falar assim que é só você controlar os hábitos, controlar o sono, controlar não sei o que lá. Vem desse lugar de tentar vender uma espécie de controle? Total, assim. A neurociência enquanto tal, não. A neurociência é uma área da pesquisa científica, né? Mas a neurociência para consumo, que é isso que você está falando, quer dizer, quando você começa a traduzir a neurociência em temas motivacionais, em promessas motivacionais, como essa, se você dormir com o nariz para cima, ou se você fizer uma respiração em 4 tempos antes de dormir, se você... Tinha uma moda, uma época que era assim, já passou essa moda. Agradeça tudo que você teve ao longo do dia, você vai dormir melhor, né? Todo esse tipo de picaretagem que circula por aí é um uso para consumo da neurociência. A neurociência é uma área de pesquisa do sistema nervoso, do cérebro, do sistema neurológico, né? Mas é claro que tem esse apelo, porque a neurociência também tem uma coisa com a neurociência que assim...
é difícil para as pessoas captarem, afinal de contas, quais são os avanços da neurociência. E na ciência em geral, o senso comum pensa que a ciência são 3 caras que não querem ganhar dinheiro, trabalhando pela humanidade, descobrindo coisa nova. Isso é coisa de criança. A ciência são pessoas que trabalham, inclusive para ganhar dinheiro, preocupadas com a própria carreira, preocupadas com a própria vaidade, fazendo acordos para fazer a pesquisa andar, certo? Precisam de dinheiro, porque sem dinheiro não tem ciência. E elas não são monges que trabalham no mosteiro, elas trabalham em empresas gigantescas, que dão lucro do cacete, certo? E eu não estou falando mal da lucro, não tenho nada contra lucro, certo? Estou dizendo que é isso. E tem gente que acha que não é. Não existe ciência na área médica que não seja a indústria farmacêutica. Não existe. Né? Então, a neurociência, como em geral a ciência, não consegue entregar o que o senso comum quer. O senso comum pensa que a ciência é descobrindo uma coisa nova todo dia. Isso não é verdade. Nunca foi. Né? Então, querem resultados imediatos. O senso comum, o público em comum, quer que os cientistas resolvam problemas assim como o técnico resolve o problema do seu carro que não quer pegar. Tá. Né? A neurociências, como ela está ligada ao cérebro, que é, supostamente, hoje em dia, supõe-se, o lugar do aparelho psíquico, o lugar da alma, entre aspas, não da alma do Kardec, mas o que a gente chama de vida subjetiva e tal. Então, ela é uma candidata muito grande a cair na tentação de oferecer respostas que todo mundo sabe que daqui 2 anos não vai ser a mesma coisa. Mas o senso comum que é a resposta. E aí, você que estuda o cérebro, de que lado eu devo deitar para dormir melhor? Quais são as ideias que eu devo repetir na minha cabeça para conseguir superar minhas obsessões? Como treinando. Eu não vou ser obsessivo. Eu não vou me preocupar se a minha casa está desorganizada. E se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir melhorar. E dá, então, nisso que é a neurociência para consumo que você se referiu. Interessante isso que você falou de que... Então, pensando nessa visão da psicanálise, do sujeito que é desejante, mas que nunca consegue ter satisfeito por completo o seu desejo, é impossível ser feliz, então, de maneira plena. Impossível. Entendi. Impossível. Isso é, assim, não precisa só você ser um estudioso do Freud. Qualquer pessoa que tem 12 neurônios sabe disso. É impossível ser feliz plenamente. Sim. É claro que em alguns momentos sim, mas plenamente, ter pleno controle da sua felicidade, fazer metas que vão deixar você feliz, isso é coisa ou de picareta ou de gente ingênua. Sim. Por causa que é engraçado que o cristianismo ele tem uma resposta parecida com essa, que vai dizer que essa infelicidade é mais uma questão de natureza do que uma ideia de uma natureza. É claro assim que a psicanálise não vai colocar no campo da moralidade igual o cristão, né? Uma ideia de uma A moral para a psicanálise é parte do sintoma necessário para se viver em sociedade. Uma ideia de uma Mas natureza caída, entre aspas. Sei, conheço. Sei, do cristianismo. Sim. E digo assim, é próximo às ideias de que a infelicidade não está nos seus hábitos de vida, mas é uma coisa mais da essência do ser. Exatamente isso. Aliás, o meu doutorado, que virou o primeiro livro que eu escrevi, Homem Suficiente, é justamente sobre a queda. É um texto de filosofia e teologia, né? Onde eu analiso a tradição agostiniana, do Agostinho, sobre a queda, e como ela aparece no século XVII na França, na obra de um filósofo chamado Blaise Pascal. Então, eu conheço isso que você está falando, é exatamente isso. Quer dizer, para a tradição cristã, Santo Agostinho, o cristianismo jansenista católico europeu do 17, que é católico, mas é próximo ao calvinismo, a visão da reforma original com relação à graça, certo? E a necessidade da graça para sair do pecado. Sim. Né? Quer dizer, essa estrutura pós-queda que produz na linguagem dos jansenistas do século XVII francês, uma desorganização nas ordens da vida, a ordem física,
corporal e de poder está desconectada da ordem do intelecto e do pensamento, que por sua vez está desconectada da ordem da vontade, que é considerada a ordem mais alta na tradição agostiniana, isso produz angústia, infelicidade, desencontro, né? Tem inclusive um autor que eu recomendo a leitura para quem está aqui nos seguindo, que tem livros traduzidos em português, chamado Georges Bernanos, tá? É um francês do século XX, morreu em 48, morou aqui em Barbacena durante a Segunda Guerra, se exilou aqui porque ele era contra o fascismo, o nazismo, e teve que fugir, não era judeu, católico, mas teve que fugir de lá e veio morar aqui em Minas. Legal. Né? Passou aqui 6, 7 anos. Né? O Bernanos, ele tem um trecho no livro dele, Diário de um Pároco de Província, né? Que é... Essa é a tradução do original, está traduzido em português pela E-Realizações, que é uma excelente editora, né? Para textos raros e de qualidade. Nesse texto, ele fala mais ou menos assim, o narrador, que é um padre, ele diz assim que a angústia que a alma sente não é alguma coisa que entra pela brecha do ser da alma. Ou seja, entra assim por um cantinho a angústia. É a alma mesma, ou seja, a essência. É a alma mesma, que se não fosse pela vigilante piedade de Deus, cairia em poeira, como se diz em francês. Cairia em poeira, quer dizer, viraria pó, no primeiro momento que ela tivesse consciência de si mesma. Isso é cristianismo. O que você responderia para alguém que te perguntasse como eu faço para encontrar o meu propósito? Primeiro eu responderia para ele o seguinte: olha, não faça perguntas desse tipo, porque você se abre para todo tipo de picaretagem. Né? Eu diria isso, como já disse algumas vezes. Agora, se avançasse a conversa, né, eu poderia dizer coisas do tipo assim: olha, talvez, se você parar de fazer marketing de si mesmo, parar de ser mentiroso, parar de ficar preocupado em agradar todo mundo, isso talvez ajude a você a encontrar propósito. Agora, lembre sempre, a grande maioria das pessoas não tem propósito nenhum. E nem podem ter. Por Elas quê? têm que pagar a conta. Tá. Pagar a conta. Comer. Isso já é uma conversa meio elitizada, né? Já. Entendi. Propósito é luxo. O que não significa que uma pessoa de classe mais vulnerável não possa e não tenha. A gente hoje tem que fazer disclaimer o tempo inteiro, porque o mundo é tomado por idiotas. Então, assim, isso não significa dizer que uma pessoa de classe social vulnerável não tem o direito de buscar seu propósito e perseguir objetivos na vida e blá, 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 blá. É claro que isso é fato. Mas essa discussãozinha toda, é claro que... Veja que jovem que pede demissão porque não encontrou propósito na empresa que trabalhava, provavelmente tem para onde voltar em casa, tem comida em casa, provavelmente tem uma estrutura material mínima. Senão ele não fazia isso. Ele ia trabalhar em telemarketing, ele ia ser motoboy, ia engolir sapo todo dia. Sim. Eu acho que... E tem aquela coisa também do trabalhar com o que gosta, né? É o que eu procurei, né? Trabalhar com o que gosta. Olha, Nem botar sempre mais água aqui. Nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível, mas é muito bom. Eu sempre falo isso. É claro que quando você é jovem, você não sabe direito o que gosta. Sim. Mas eu acho que eu entrei na faculdade de medicina, eu devia ter 19 anos. E entrei porque fiz psicoteste, que na época era comum, né? Teste vocacional. Sim. E minha família era de médicos, então a psicóloga falou: faz medicina. Você gosta de biologia? Quem faz medicina, entre medicina, faz qualquer coisa. Sim. Entendeu? Passa em qualquer vestibular, faz qualquer coisa. Então, faz medicina. Aí eu fiz. Não pensei direito. Família de médicos.
né? Muito mais fácil a carreira. Mas eu, à medida que fui avançando no curso, fui percebendo que as discussões que eu gostava, tendo 19, 20, 21 anos, não eram as discussões que tinham na aula de medicina. Eu preferia as discussões que eu tinha no ensino médio, como professor de sociologia, filosofia, redação, mesmo de ciência, mais uma discussão de ciência aqui, ó. Não a aplicação técnica da ciência. Então eu acho que quando você tem 19, 20, 21, 22 anos, você começa a ser capaz, pelo menos alguns de nós, a perceber isso, certo? Que você pode gostar mais disso e gostar menos daquilo, né? E eu digo para você, uma coisa que funcionou muito bem para mim foi quando eu comecei a me imaginar meu futuro. Então eu imaginava eu trabalhando no hospital, eu falei, nem a pau. Legal. Não quero trabalhar no hospital. Eu imaginava eu passando o dia inteiro atendendo um paciente, seja lá qual fosse a área. Cheguei a pensar em ser gineco-obstetra, porque eu tive muita experiência nessa área, mas no final eu pensava em ser psiquiatra, por razões óbvias, a psicanálise, mas assim. E aí eu imaginava eu trabalhando num consultório. Também não te agradava? Não, também não me agradava. E eu pensava, eu queria estar trabalhando numa universidade, queria dar aula e discutir questões da nossa época, história. Eu cheguei a prestar história no meio e não fui, né? Passei em história e não fui. Mas, assim, e aí eu comecei a pensar no futuro. Eu quero esse futuro no meu cotidiano. Isso me ajudou muito. Você escolheu, então, né, Pondé? Eu escolhi. Sem saber se ia dar certo. A chance de dar errado era enorme, né, cara? Imagina trocar a profissão de médico por filósofo com um filho e uma mulher. E, por exemplo, você foi fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo mirando em ser professor. Eu comecei a ser professor quando eu estava fazendo o final do mestrado, né? Então eu fui professor, interrompi, eu comecei a dar aula na FAP, né? Onde tem uma turma até hoje. Sim. Na Faculdade de Comunicação. Você dá aula ainda lá? Dou. Eu tenho uma turma só por causa da agenda. O pessoal da MTV, alguns foram alunos seus, né? O pessoal fala, assim, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns ali, galera de comunicação da FAP, um monte fez aula com você. Eu dei assim. muita aula para muita turma. A minha diretora no programa da TV Cultura, Linhas Cruzadas, foi minha aluna na FAP. Tá. Quer dizer, eu encontro muito ex-alunos em mídia. E ex-alunos que estão bem na carreira, né? Que estão bem na carreira, exatamente. Que fizeram bem o trajeto, né? Entraram no mercado. Sim. Então, porque sempre foi uma faculdade de comunicação muito boa. Isso, né? Isso. E com penetração no mercado. Então, assim, eu parei de dar aula quando eu fui fazer a Bolsa Sanduíche, como se fala na época. Passei 2 anos na França pesquisando doutorado. Voltei para a FAP. E quando eu defendi, daí eu fui para a PUC, porque eu queria trabalhar em mestrado, doutorado, dar aula. Aí fiz concurso para a PUC. E por que eu fui para a PUC? Porque eu queria trabalhar com filosofia da religião. Tá. E não tinha isso na USP, na Unicamp, em lugar nenhum, em nenhuma pública. Hoje tem um pouco. Sociologia de religião, mas filosofia da religião continua não tendo. Sim. Tem na UNB, que eu sei. A USP não é forte na área de teologia, essas coisas, Não, não né? tem. Universidade pública, tradição secular, né? Mas a UNB, por exemplo, tem um departamento de filosofia da religião. Eu conheço gente, amigo meu, né? Que trabalha eles têm lá. os estudos judaicos, eu acho que tem um mestrado Na USP lá. tem. Na USP tem. Mestrado e doutorado. Estudos judaicos, Então, é cultura judaica e a religião está no meio. Mas Sim. não é teologia. Né? E assim, você sendo ateu, você gosta muito de teologia e de religião, né? Tem alguma coisa que te fez se interessar por isso? Olha, 2 coisas. Os textos místicos. E a minha habilidade, a minha experiência estética da ordem das sensações, como se fala em filosofia. Estética em filosofia não é arte, tá? Do século XIX para cá se criou a disciplina estética como filosofia da arte. Tá. Mas quando você fala experiência estética em filosofia,
vem desde a Grécia. Significa experiência sensorial. Tá. Estese, sensação. Por isso, anestesia. Quando você interrompe a sensação, dor, no caso. A minha experiência estética contínua a partir de um certo momento na minha vida, inclusive, principalmente na época da França, frequentando catedrais e tudo mais, e a experiência com música sacra, sempre me levou a uma certa percepção intraduzível de que poderia existir alguma dimensão transcendente na vida humana. Né? Isso esteticamente falando. Tá. Quando eu digo esteticamente, é claramente sensação. Com música, eu adoro o templo religioso vazio. Adoro, até hoje. Seja lá de religião for. Então, assim, associado ao meu interesse pelas antropologias religiosas e filosofia, modelos de ser humano em religiões, que eu conheço basicamente judaísmo e cristianismo, né? Não entendo nada de religião oriental, nunca li nada, não entendo disso e não falo disso, né? Não é minha área de conhecimento. Esses dois fenômenos fizeram com que eu quisesse estudar a filosofia da religião, entendeu? E quando eu fui fazer concurso, eu tinha um ex-professor que foi uma espécie assim de... Como se fala hoje? Mentor? Sim. Hoje está na moda. Esse Mentor, tudo vira moda. Né? Mentor era uma palavra comum de você se referir a alguém que é mais experiente, que te ajudava na formação profissional. Cara, você que gosta muito do Nelson Rodrigues, né? Eu comecei a ler algumas coisas dele por causa de você também. E eu comecei a ver, ele tem uma... Assim como o Freud também, ele tem um interesse pelo lado obscuro do ser humano, né? Como que você vê... O que te chamou a atenção no Nelson Rodrigues? O objeto do desejo. Né? O que me chamou... Olha, eu conheci o Nelson do teatro. O que me chamou a atenção... Não vou dizer o que me chamou a atenção. Quem me chamou a atenção no Nelson Rodrigues foi uma aluna que fez mestrado comigo, chamada Beatriz Curado, que hoje mora no Canadá, que era atriz na época, aqui em São Paulo, né? E ela me procurou para fazer um mestrado no Nelson. E eu falei para ela, olha, veja, não sou especialista no Nelson. Ela falou, você tem muito a ver com o Nelson. Né? E aí eu comecei a ler o Nelson, porque aceitei ela como orientanda. Tá, né? legal. Então, isso na FAP, não? Isso na PUC. Na PUC. Mestrado. Tá. Estrito sensu. Então, assim, foi o que a gente chama, essa situação, foi ela que a gente chama em filosofia de causa ocasional. Foi ela que criou a situação para que acontecesse a minha aproximação com o Nelson, não só como consumidor de teatro, entendeu? E aí eu fui ler as crônicas dele, Sim. romances dele, né? E aí, para mim, o Nelson tem sido... Eu cheguei a escrever um livro sobre a figura da adúltera, na obra dele, A Filosofia da Adúltera. O Nelson tem sido uma referência constante. O Nelson é um grande moralista no sentido filosófico, que eu vou explicar, brasileiro. Moralista em filosofia é alguém que é especialista em natureza humana. O Nelson talvez seja o maior no Brasil. Então, o que eu senti é que no fim todo mundo tá buscando o próprio prazer, é mais ou menos isso? Só que o Nelson dizia que a obra dele era sobre amor e morte. Amor e morte. Sim, aí Amor beleza. e morte. Por isso que eu achei que, apesar dele, eu já ouvi falar que ele dizia que não lia tanto Freud, assim, não gostava, mas muita coisa eles parecem, né? Olha, uma outra experiência é a tentativa de local. O Nelson parece muito influenciado pelo Agostinho, Santo Agostinho. Ah, legal. Ele era de família batista, apesar que não praticante. Você não encontra nenhuma referência no Nelson que possa dizer, olha aqui, ele está falando aqui ele leu Santo Agostinho. Ele fala do Freud muitas vezes como crítica do freudismo. O famoso Boca de Ouro, sim, né? A peça sim. do bicheiro, o bandido, que tem os dentes de ouro, porque era o sonho da vida dele, arrancar todos os dentes e botar todos os dentes de ouro, né?
E ele tem uma granfina que é louca por ele, senta no colo dele, se pendura no pescoço dele, quer o tempo inteiro transar com ele. E ele vira para ela numa hora e diz assim, minha filha, você não tem marido? Que ela era casada, né? Você tem marido? Ele não está querendo saber onde você está? Ele sabe que você está aqui, em cima de mim? E aí ela fala assim, não, ele não liga, ele está fazendo análise, ele acha que tudo é natural agora. Então, esse é o olhar do Nelson sobre a popularização da psicanálise. Certo? Interessante. É evidente que ele tem relações com Freud enquanto teoria. Exato. Mas não há nenhum lugar que você consiga provar isso. A única citação sistemática do Nelson é Dostoiévski. Ah, legal. Né? Legal. E tem Porque eu achei que ele fala muito de pulsão de morte. Sem dúvida nenhuma, isso está presente Na obra dele, mas sim. não há nenhuma referência que você consiga marcar. É. Entende? E Porque dizer, não, está aqui, ó, essa referência, essa citação, não. Dostoiévski, ele inclusive repetia uma história, né, de que o jornalista teria perguntado para ele, porque o Nelson inventava histórias, né? Ah. Não sabe se é real, se não é, né? Legal. Há uma discussão se ele teve alguma vez em São Paulo ou não, por exemplo. Caramba. Mas assim, ele morria de medo de avião. Mas assim, ele tem uma situação em que um jornalista vai entrevistá-lo e perguntar o que o senhor aconselharia como leitura para um jovem. Ele fala Dostoiévski. E aí o jornalista, ele narrando, né? O jornalista pergunta, além do Dostoiévski, quem mais? Dostoiévski. E aí o jornalista pergunta pela terceira vez, tá bom, eu sei que é o Dostoiévski, mas além dele ele repete Dostoiévski. Certo? Então, não há dúvida de que há, inclusive na obra do Nelson, a figura da adúltera pecadora que está mais perto de Deus do que a virtuosa. Ah, tá. Que é um tema bíblico. Exato. Isso é um tema bíblico. Exato. Né? O Deus de Israel adora pecador, Sim. que se reconhece pecador. Sim. Assim como Jesus Cristo. É. Né? Essa é uma Claro. tradição bíblica. Tá. Tem uma fala de Jesus que ele fala assim que as prostitutas e as meretrizes estão precedendo, estão chegando antes no céu do que os fariseus. É. Por conta da hipocrisia farisaica. É. Exatamente disso que a gente tinha falado antes. Sim. Né? Assim como o bom ladrão. Isso, exato. Né? Não. Quer dizer, no sentido de que ele sabia que era ladrão. Ele sabia que não merecia. É. Entende? Essa é uma temática que vem desde o Davi na Bíblia hebraica. É um tema recorrente. Né? O Deus de Israel, ele não gosta de quem se acha virtuoso. Porque ele sabe que a virtude é silenciosa. Né? Exato. A virtude não se anuncia. A parábola do fariseu e do publicano é exatamente sobre isso, né? A própria ideia do filho pródigo também. O filho que sai, vai zoar e pede a herança do pai, nananã, aparenta ser mais amado pelo pai do que o filho que ficou em casa e fez tudo certinho. E o pai certinho. tem que explicar para ele, e né? o pai... Que ele precisa justamente cuidar daquele que se perdeu. Isso, né? isso, então... Ele veio para cuidar daquele que se perdeu. Né? Então, isso é uma temática que Jesus Cristo retoma da tradição hebraica antiga, que é a dele, né? Ele era judeu. Então, assim... E isso daí, no Nelson Rodrigues aparece muito. Como aparece no Dostoiévski. Que legal. Aparece no Dostoiévski. Não tinha feito esse link. Esse olhar que é a virtude verdadeira, ela é sempre silenciosa. Ela é tímida. Eu li um conto lá que era, tipo assim, uma mulher saía com um cara, né? E esse cara era casado, né? No Nelson. No Nelson, Ela saía com o cara e o cara era casado, né? Aí ela começa a ficar apaixonada pelo cara e fala pro cara assim, quando que você vai me assumir e tal, né? E ele fala assim, imagina, eu sou casado, não tem como eu te assumir e tal, né? E ela fica muito triste com ele e tal, até que chega uma hora lá que ele briga e esculacha ela e tal, não sei o quê. E essa mulher tinha um filho e ela morria de medo de que o filho visse ela se encontrando. O Inferno. O Inferno. Muito interessante esse conto. O filho visse ela se encontrando com o cara que era casado, no caso. Só que quando o cara larga ela fica numa espécie de uma depressão, né? A ponto do filho ir lá e pedir para o cara voltar com a mãe dele, né? E ele se mata, né? O filho. Porque o filho pergunta tanto para ela quanto para o cara se uma pessoa era obrigada
a realizar o último desejo de um morto. O último desejo do E morto. o menino sabia que ela era amante do cara. O menino sabia. Ela achava que não sabia. Ela achava que não Né? sabia. E ela se sentia muito culpada, não só pelo fato dela ser amante de um cara casado, mas pelo fato de que ela sabia que ela gozava muito mais com aquele cara do que com o pai do menino. Ah, É o Nelson. O Nelson morde no nervo. entendi. Mas o que eu achei interessante é que ela tinha a preocupação de que o filho visse ela com o cara casado. É. Só que aí, sem o cara casado, ela começou meio que a desprezar o filho, a ponto do filho se matar pra ver a mãe feliz, né? O filho vai, fala com o sujeito, É. repete a coisa. É verdade que uma pessoa tem que realizar o último desejo de um morto? Que não pode negar o último desejo do morto. De um morto? Ele fala sim. Ele fala, eu quero que você volte para minha mãe e se jogue debaixo da lotação, do ônibus, o que for. Né? E aí, o final do conto, o nome é o inferno. O final do conto é que os dois ficam juntos para sempre, mesmo depois que o desejo acabou entre eles. Entendi. E moral da história, ela não gostava tanto do filho assim, né? Não, a moral da história, assim, não. Se ela gostava ou não, o fato é que ela tinha. Ela não mandou o filho se matar. Ela deprimiu. E uma mãe deprimida é uma mãe que acaba abandonando o filho. Sim. Né? Porque ela abandona tudo, na verdade. Sim, né? sim. E ela era deprimida porque ela era louca pelo sujeito. Louca pelo sujeito. Né? E ela sentia culpa e vergonha de se achar uma vagabunda. Inclusive em relação ao pai do moleque morto. Porque ela nunca tinha gozado, de fato, com o pai dele. Mas sim com o amante. Né? Que inclusive acaba maltratando. E o menino se mata para salvar a mãe. Para salvar a mãe. Né? E a moral da história é de que a situação é tal, ele fez o cara voltar para a mãe, mas chegou a hora que o desejo acabou. Mas como eles tinham prometido ao morto, o que você faz quando você promete uma coisa para o morto? Essa é uma ideia típica do Nelson, da época que ele vivia. Hoje eu não sei se isso funcionaria assim. Não sei se as pessoas têm esse nível de respeito por ideias tradicionais. Entende? Da coisa do último desejo de um morto. O último desejo de um morto. Não. Hoje não se respeita quase nada. E ainda se tinha muito... É um mundo niilista que não se sabe niilista. E essa coisa do divórcio ser um escândalo, né? Mudou muito a dinâmica, né? Sim, claro. Existia, quando eu era criança, a desquitada. Existia desquite, que era a separação de corpos, mas não direito de casar de novo. E a desquitada era vista como uma mulher disponível, porque ela não tinha marido, mas ela já tinha vida sexual ativa. E livre, de alguma forma. As outras mulheres morriam de medo das desquitadas. Mas o que te encantou na obra do Nelson, assim? Foi esse olhar sobre a natureza humana. A honestidade do Nelson. Honestidade. Entendeu? Traz só um pouquinho para perto de ti o microfone. Puxar ele mais para perto, isso. A honestidade do Nelson. A forma como o Nelson olha para o ser humano, e é muito interessante porque justamente pelo fato dele olhar o ser humano de uma forma absolutamente real, é que você consegue, em alguns momentos, perceber beleza no ser humano. Como aquela história do cara que desconfia que a mulher tem um amante. Né? E aí ele resolve, um dia, ficar de butuca para ver a mulher sair de casa depois de ele supostamente ir trabalhar. E aí ele vê que ela se arruma toda bonita, perfumada, e vai em direção a um prédio, sobe no primeiro andar. Ele depois sobe atrás, põe o vidro a orelha na porta e percebe que ela estava transando com alguém. Ou seja, ele estava certo. Ele chuta a porta, aponta o revólver, o amante sai correndo e ele aponta o revólver para ela, para matar ela, ela pula pela janela, é o primeiro andar, ela não morre. É fundamental que é no primeiro andar a história. Né? Boa. Ela quebra as pernas, sofre pra cacete, chamam o SAMU, né? E ele desce, ela está ensanguentada, chorando, e ela pede a ele que ele a perdoe, né? E ele começa a chorar, e ele fala, eu te perdoo. E aí o público em volta grita, perdoa não, mata a vagabunda. Certo? E o Nelson tem um olhar sobre o comportamento humano inigualável, assim. Impressionante. Ele percebe ali onde dói.
Né? Foi isso que me encantou. Muito legal isso, muito legal. Ele é um especialista nesses pontos de... É o que a gente chama de filosofia de moralista. Não é quem caga a regra em filosofia moralista. Moralista é quem entende de natureza humana. Quem entende de natureza humana. Eu vi você e a Gabriela falando sobre a questão das pessoas que trabalham com marketing e publicidade, que movimentam e estão no mercado, mas essas pessoas se identificam com ideologias de esquerda dizendo que são contra o capitalismo, né? E aí, ao mesmo tempo que elas são o motor do capitalismo, porque elas são quem fazem as propagandas, e é loucura isso, né, cara? Interessante essa... como a prática e a ideologia... Que é mais ou menos o que você está falando, né? A prática e a ideologia, elas se dividem, se transformam numa espécie de hipocrisia na prática, né? Sim. Porque, assim, no caso do marketing, especificamente, é porque o capitalismo ele é de tal forma que ele produz nichos de reprodução dele mesmo, falando mal dele. Ou seja, você pode ficar famoso, ganhar dinheiro, ganhar postos em trabalho, falando mal do capitalismo. Sim. Né? O capitalismo tem essa característica que alguns acham até monstruosa nesse sentido. Agora, no caso imagina uma propaganda de banco, né? Só que as empresas perceberam que elas podem abraçar certas causas, né? O chamado marketing de causa, e que isso pode somar ao seu branding, né? Principalmente dependendo do público que elas têm. Sim. No caso específico, trabalhando num país como o Brasil, em que a maior parte das pessoas não tem condição econômica, certo? Então, qual é o futuro da maior parte de jovens do Brasil? Ou trabalhar em telemarketing, se der sorte, ou ser motoboy. Sim. Uber, entregador de iFood. Então. E esse Uber já está até melhor, né? Tá. Se imaginar que ele está dirigindo um carro e não uma moto correndo risco. Sim. E quando você dirige moto correndo de um lado para o outro. Mas, assim, o que acontece? O profissional de marketing, ele está falando para o nicho que tem dinheiro. Uhum. Esse nicho que tem dinheiro, de jovens, são cada vez mais contaminados por esse blá, blá, blá. Uhum. Certo? Uhum. Então, se ele quer atrair, por exemplo, pessoas que têm dinheiro em banco, né? Então, você pode ser uma pessoa que trabalha em mercado financeiro, né? E, na eleição, ter votado no Boulos. Ou na Tabata, que é mais light, né? Nesse sentido. Mas se trabalha no mercado financeiro, entende? Mas isso é um fenômeno geracional. Muitos que podem estar envolvidos com atividades do capitalismo, podem aderir a pautas que são mais à esquerda. Sim. Entendeu? Então, o que faz o profissional de marketing? Ele vende para essas pessoas. Porque esse é o target deles. O target deles não é aquela menina que é caixa de padaria evangélica, que está pouco se lixando para esse assunto de identidade, pouco se lixando para politicamente correto, porque ela nem consegue se lixar para esse tipo de coisa, que trabalha não sei quantas horas, mora longe, pega trem, pega ônibus, metrô, não sei o quê, e que a comunidade que ela tem é uma comunidade evangélica, porque está perto da casa dela, do bairro, e onde ela encontra pessoas iguais a ela, que têm o mesmo problema dela. Sim. Não é para essas pessoas que esses marqueteiros estão trabalhando. Eles estão trabalhando para a moçada de universidade, futuros consumidores, entende o que eu quero dizer? Sim. Eles estão vendendo para essas pessoas. Então, eles podem fazer esse mise-en-scène, né, de ficar parecendo, alguns deles, inclusive, acreditam, porque eles são esse público. Eles são o target deles mesmos. Isso, entende? Isso. Interessante. Eles são target deles mesmos. E, então, eles falam essa língua que aprenderam na faculdade. De difícil de entrar, ou difícil de entrar e cara. Além de ser difícil de entrar, cara. Né? E isso é o que domina, isso que produz fala pública, espaço público, que gera conteúdo. Então, o Brasil é um país, nesse sentido, completamente dissociado, esquizofrênico. Não é louco que quem está discutindo por exemplo, quem está discutindo os problemas em escola pública é gente que não estudou em escola pública. Quem está discutindo, quem está levantando questões de algumas coisas é gente que não sofre desses problemas. Uma vez eu eu sentei ali no Centro Cultural de São Paulo e estava tendo uma... Na Vergueiro? Na Vergueiro, E estava tendo uma mesa sobre alguma coisa, né? Aí quando as pessoas se apresentaram,
Era tipo isso, o cara, meu, estudou no colégio particular, o cara tal, mas a discussão era sobre a escola pública. Sobre os pobres. E não tinha ninguém ali que era membro daquela comunidade. Normalmente os pobres não têm nem tempo de pensar numa fazer- discussão como essa. Entende? Eles não podem brincar, senão eles não almoçam. É. Entende? Então, no Brasil, isso já é um fenômeno mesmo nos Estados Unidos. A esquerda hoje... É elitista, né? Ela é um fetiche do capitalismo. Um fetiche, certo? Ela é um tipo de produto de luxo, certo? Que supostamente fala a favor da população, certo? Mas, na realidade, essa população real, ela, inclusive, quase tem nojo. Porque não é o público dela. São pessoas que têm ideias absurdas. São ignorantes. Entendeu? E são pessoas que não têm tempo para sentar no centro cultural e debater no meio da tarde. Sim. Entende? Sim. Não tem nem... muitas vezes não conseguem ter... Não que elas não tenham capacidade intrínseca, mas elas não conseguem nem dentro das horas que ela tem no dia a dia para fazer esse tipo de investimento. Isso. Entende? E muitas delas escolhem fazer investimento na igreja. Sim. Porque o retorno é muito mais evidente. Sim. Mas por isso que eu te falei da vaidade, porque esse cara, arquiteto, que mora num apartamento de 3 milhões. E ele foi Que lá. vai para o Vietnã. E ele foi lá. férias. Não, aí ele foi lá no Centro Cultural palestrar sobre os direitos dos pobres. A única coisa que passa pela minha cabeça é a questão da vaidade, dele achar que ele tá sendo um ser humano melhor. A vaidade de se achar do bem, Isso. que é uma desgraça. Mas que não combina com a praxis dele. Porque, inclusive, veja bem, no dia a dia dele é o dia a dia de alguém de classe média alta ou alta. Ele vive como um capitalista. Ele vive bem do capitalismo, ele tem dinheiro. Isso. Né? Então, mas ao mesmo tempo, esse tipo de atividade pode significar o nicho dele. Nicho que ele publica livro, do que ele faz em redes sociais, Sim. da sociabilidade que Exato. ele tem, dos convites que ele Muito recebe bom. para congressos. Muito bom, muito entendeu? bom. Ele está dentro do nicho. Psicanalista faz muito isso. Faz. Entendeu? Tipo, a sessão do cara custa R$2.000. Mas ele é de esquerda. Entendeu? Ele é o cara do pô. Tipo, a gente vê muito isso. Eu lembro quando eu devia estar no segundo, terceiro ano da faculdade de medicina, eu tinha um colega que era um amigo meu, que ele era do PCdoB, né? E eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, então eu tive que pensar na vida real muito cedo. Então Você tem dois? Tem um menino e uma menina, um homem e uma mulher. Né? Um menino e uma menina, né? Não são umas meninas e meninas. Mas assim, que a gente com os filhos normalmente sempre pensa neles como menino e menina. Né? Mas assim, então eu tive que pensar na realidade muito rápido. Né? Isso fez com que rapidamente eu percebesse muita da mentira que existe ao redor disso tudo. Mas isso é outra história. Mas eu tinha um colega, que ele era do PCdoB, colega da faculdade de medicina, e eu comecei a estudar psicanálise no segundo ano, ou terceiro, por aí assim. E ele falava para mim, que era uma fala muito comum, se você imaginar alguém de esquerda da primeira metade do 20, psicanálise é uma ciência burguesa. Uhum. Eu nunca esqueço que ele repetia isso o tempo inteiro. Psicanálise é uma ciência burguesa. O que vai curar as pessoas é a revolução, não é a psicanálise. Né? Só que a psicanálise continua sendo uma ciência burguesa. Sim. Mas isso foi muito falado, inclusive, sobre o Lacan, né? Que, inclusive, ele falava difícil para as pessoas não acessarem mesmo, não conseguirem entender. Mais né? ou menos como cobrar bem caro para um monte de gente não conseguir entrar no restaurante. Isso, né? isso. Então, assim, mas o que aconteceu é que no ambiente intelectual da França, os psicanalistas, assim como da Argentina, que nos colonizou aqui no Brasil, dos lacanianos, por exemplo, né? Os psicanalistas acabaram aderindo aos debates políticos à esquerda. Uhum. Acabaram abraçando, porque isso é a sociabilidade de universidade, entende? É o seu dia a dia. Se você não for assim, não te convidam para jantar. Certo? Você, de repente, não consegue beijar ninguém. Entendeu? Sim. Então, isso... o resultado é que você tem psicanalistas que cobram super caro e são super de esquerda, fazem um discurso claramente de esquerda, e muita gente vai neles porque eles fazem um discurso de esquerda. E, ao mesmo tempo, pagam muita grana. Porque acham que vale. De repente, vale. A gente não tem como avaliar.
Também não é assim. Não tem como avaliar o valor do trabalho de uma pessoa. Porque precisa custar pra ele, né? A psicanálise fala sobre isso também, né? Sei. Se o cara ganha 1 milhão, a sessão não pode ser R$ 100, né? Senão ele vai achar que não vale nada. Quer dizer, de alguma forma, aquilo tem que ficar claro que é um investimento importante. Precisa custar pra ele. E o dinheiro é a mediação da importância. Do valor. É interessante essa coisa, mas como... Mas isso desde a época de Jesus, né? O que a gente tá falando é o que Jesus falaria analisando os religiosos, né? Porque quando Jesus quis conversar sobre a prática do cristianismo, os religiosos acharam um absurdo. Do judaísmo, você quer dizer. Que o cristianismo estava nascendo. Isso, a prática do judaísmo, os religiosos acharam um absurdo. Sim. Por quê? Eles tinham uma prática de templária ali, de clero. Falsa. Falsa. Como normalmente acontece com o clero. Exato. Então, quando vai se conversar por... Não, pô, vamos ver aqui o que diz a lei aqui, vamos entender o que tá rolando aqui. Ataca os fariseus. Aí não. Como tipo, falsos. Quando você vai... É tipo isso, você falar pra um cara da elite, da esquerda da elite, sobre prática, ele vai ficar extremamente ofendido. Isso tem a ver com a história da esquerda, né? A história da esquerda, ela foi perdendo o gancho na classe trabalhadora. A classe trabalhadora não se mostrou a classe trabalhadora que o Marx tinha na cabeça, né? Então, ela acabou migrando para grupos outros, mulheres, negros, homossexuais, grupos compreendidos como grupos que são, como se fala por aí, subalternizados dentro da sociedade. Porque os trabalhadores... não funcionou como grupo de força para a esquerda, porque eles migraram, eles queriam ganhar dinheiro e viajar. Ter televisão, ter rádio, né? Passear, né? Como todo mundo. Mas esses grupos, a esquerda migrou para o que a gente chama de esquerda cultural, nesse sentido. Né? Funcionaria uma sociedade que todo mundo ganha mais ou menos o mesmo valor? Você já chegou a pensar nisso? Já. Funcionaria? Você acha que funcionaria? O problema é como você chegaria a fazer com que todo mundo ganhasse o mesmo valor. Se isso fosse resultado da atividade livre das pessoas ou se fosse imposto pelo governo autoritário. A imposição pelo governo autoritário, sem dúvida nenhuma, acaba reprimindo a atividade das pessoas. O que aconteceu? Isso não é uma opinião. Isso aconteceu na Rússia. Inclusive a China... Esse modelo chegou a acontecer em algum lugar? Na União Soviética, com certeza. E tanto é que a China aprendeu com isso. A China percebeu que para manter o status quo, ela ia ter que oferecer bens de consumo para a população e tinha que soltar o impulso empreendedor da população, mesmo que pequeno impulso. Né? Enquanto que a União Soviética quebrou economicamente, acabou. Virou um sistema falido e todos os países sob o seu domínio. Né? Agora, você tem, por exemplo, sociedades como a Europa Ocidental, são sociedades que mantêm um razoável nível de classe média, próximo, isso que você falou, ganhando mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, um médico na Europa Ocidental não fica rico, é muito raro, né? Porque a medicina é muito socializada. Né? Então, assim, agora, o que acontece é que, ao mesmo tempo, a Europa tem famílias que são muito ricas e são há muitos anos. E o dinheiro não muda de mão. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem um nível de imposto alto que garante uma razoável vida em termos de sistema social de saúde, razoável sistema social de educação. Isso. E isso mantém... Mas isso foi criado, foi pensado no pós-guerra. Isso foi pensado, inclusive, pelos americanos. Acho que não precisava não existir ricos. O que precisava era que os pobres tivessem melhores condições, né? Porque isso foi pensado. Entendi. Quer dizer, como criar um sistema na Europa Ocidental que resistisse à contaminação soviética. Que naquele momento, no final da Segunda Guerra, a União Soviética ainda era vista como a grande esperança do mundo, o sistema soviético. Né? Então, os americanos precisavam que, com apoio dos seus aliados dentro da Europa, inclusive dos alemães da República Federal, que acabou se constituindo, né? Eles pensaram o seguinte: a gente precisa criar um sistema social que diminui a pressão sobre a população. A Europa vinha sob pressão, cara, há mais de 100 anos. Põe 100 anos nisso, de conflito social, violência política e social.
certo? Então eles precisavam, não bastava derrotar a Alemanha, precisava derrotar um impulso de conflitos sociais. E para isso você tinha que garantir um nível de vida razoável. A questão é se isso vai durar mais 100 anos. Se isso vai durar mais 50 anos. Né? Se isso vai sobreviver à pressão de imigração alta, exigindo os mesmos direitos. Né? Porque acaba indo morar lá. Tem a questão do tamanho do país e tem a questão de quantas pessoas habitam lá, né? Exato, porque isso é a conta. Quantas pessoas usam de sistema de saúde? Quantas pessoas usam de educação pública? Pois é. Né? Pois é. Isso para não entrar no debate da contaminação cultural com grupos A, B ou C. Porque, por exemplo, você pega um país da Europa que ele é do tamanho de São Paulo, às vezes até menor, né? Se São Paulo fosse um país, as coisas funcionariam melhor também, né? Sem dúvida. É mais fácil, né? São Paulo não teria um monte das riquezas que vem do resto do Brasil. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, seria mais administrável. É mais sem administrável. Dúvida nenhuma. Porque o Brasil é muito grande, né? É muito grande e tem diferenças gigantescas de região para região, né? Diferenças econômicas, eu quero dizer, né? Gigantescas. Sim. Né? De desenvolvimento econômico. Agora, no final do dia, como se falam os americanos, quer dizer, no final do dia, o que acontece é que as pessoas elas querem melhorar de vida economicamente. Né? Então, você tem pessoas que migram ilegalmente para a Europa, você tem Reino Unido, França, Espanha, Itália, Alemanha, que vêm normalmente de países do Oriente Médio ou da região, às vezes por questões políticas, de guerra civil, como a gente sabe, que acontece nos últimos anos. Né? E nos Estados Unidos você tem uma imigração também dessas pessoas, mas uma imigração alta de latinos. Por quê? Porque está no quintal dos Estados Unidos, América Latina. Né? E veja bem, ninguém nunca viu um americano tentando ser imigrante ilegal no Brasil. Alguém já viu um americano tentando entrar ilegalmente na Amazônia? Não. Isso é um dado que não tem como questionar, né? No entanto, você tem todos os países latinos, uns mais do que outros, né? O Brasil está entre os que mais querendo exporta, entrar nos Estados Unidos. Querendo entrar nos Estados Unidos. As pessoas entram a pé. Né? Passam por risco de vida. Pela água. Por quê? Alguma coisa tem nos Estados Unidos. Sim. Como pensamento. Te causa alguma angústia a ideia da morte? A ideia da finitude? Isso. Com certeza. Quando eu era mais jovem, nenhuma. Mas perdi meus pais, perdi uma irmã que morreu jovem. Né? Então, essas coisas foram mostrando para mim, olha, a morte é isso aí. Hein? É um absurdo. E mesmo recentemente perdi uma das cachorrinhas que eu adorava e foi uma experiência de morte, de luto forte. Sim. Né? Então, não tem como não ter uma relação de angústia com a morte, porque a morte é um escândalo. A morte é. Um escândalo. Ela parece um negócio que não existe, né? Que você só saca que existe quando acontece de fato com alguém, com uma... Quando tem nome próprio, né? Isso. E aí você fala, pô, parece que a gente tá numa... Quando você tá num velório, parece que você tá num negócio meio ficcional, assim, sabe? Você fala assim, não acredito que tá acontecendo isso aqui, né? Por causa que a gente nunca espera, né? É sempre uma surpresa, a notícia... Parece que não existe, Parece como que você não existe, disse. Eu tive um amigo, quando a gente era moleque, eu devia ter uns 25, 24, ele devia ter uns 23. Ele morreu num acidente de carro, ele estudava psicologia aqui em São Paulo já, e ele morreu num acidente de carro, indo para um congresso de estudantes de psicologia, uma batida. Ele e o colega dele que estava junto com ele no carro. E nós fomos ao velório. Eu já tinha estado em velórios de pessoas mais velhas e tal. Naquele velório, eu entendi a razão do velório. Sim. Porque o velório é um ambiente onde pessoas que necessariamente não se conhecem, mas que conheciam o morto, estão chorando juntas pela morte do morto. Isso faz sentido. Sim. Entendeu? Então, naquele momento eu percebi o que significa. Foi a primeira vez que eu... Opa! Né? Mas ele tinha 23 anos. Quando um jovem de 23 anos morre, é um escândalo. Né? Porque, naturalmente, você espera que pessoas já numa idade avançada morra e tal. Mas um jovem com 23 anos, eu tinha morado em Israel com ele. Era amigo mesmo. Não era um conhecido, como se fala por aí. Né?
Alguém com quem eu falava praticamente todo dia, né? Então, assim, a morte é um escândalo. E principalmente quando você sabe muito bem quem morreu. Quando essa pessoa para de fazer parte do seu dia a dia. Quando a cidade que você mora está marcada por lugares que você foi junto. Quando você fez coisas juntos. Né? A morte é um evento biológico. Mas ela, para nós, não é só um evento biológico. Sim. Inclusive com relação a animais, quando a gente está pegado a Sim. eles. Eu já ouvi falar de duas possibilidades muito interessantes, que é assim, quando alguém morre, você nunca mais tem o eco, né? Da questão da resposta dele, né? Sim. Porque você pode até falar com o morto, mas ele não consegue te responder, né? Então você não tem a resposta. E uma outra coisa que você nunca mais vai ter é que com cada pessoa a gente é um. Então, por exemplo, eu sou um aqui com você hoje. Se você não existe mais, aquele Marco que estava com o Pondé deixa de existir, Sim, isso mesmo. né? Isso mesmo. Quer dizer, isso é uma experiência que só acontece com você quando você perde alguém que de fato fazia parte da sua vida. Você nunca mais vai ser quem você era com ele. Não vai porque ele não existe mais. É. É por isso que algumas pessoas dizem que quando morre alguém que você de fato ama, faz parte da tua vida e tal, um pouco de você morre com a pessoa. E isso é fato. É fato. Não é um luto só dele, é um luto de você. É porque parte de você foi embora junto. É. Né? E luto, como dizia o Freud no texto dele, Luto e Melancolia, o luto é uma experiência de tristeza profunda e saudável. Saudável no sentido de que se você perde alguém que de fato fazia sentido para você, se você é normal, você entristece. Sim. Se a sua relação com essa pessoa... Porque às vezes não é que você não é normal ou é normal. Às vezes a sua relação com aquela pessoa não é uma relação de afeto. Entende? Isso pode acontecer inclusive entre filhos e pais. Às vezes você pode ter muito mais afeto por uma outra pessoa do que pelo seu pai e sua mãe. Depende da história que você teve. Claro. E até não ter afeto pela tua mãe e seu pai. Exatamente. Né? Por todo tipo de rolo que aconteceu no processo, né? Por que dizem que a morte é a única certeza que a gente tem na vida? É comum essa fala, né? Impostos também, os americanos falam, né? Death and taxes. E por que a gente tem dificuldade, mesmo sendo a única certeza? Porque é insuportável. Tem um autor chamado Ernest Becker, um antropólogo, morreu muito jovem, acho que com 40 anos, 41, alguma coisa assim. Não, 49 anos ele morreu. Escreveu um livro chamado Negação da Morte, que eu recomendo. Tem em português. Denial of Death, no original. Quem lê em inglês é mais fácil, porque em português deve estar raro de achar, mas tem duas traduções em português. Uma mais antiga e uma mais recente. A mais recente é pela Record. Negação da Morte. O nome dele é Ernest Becker. Esse livro, Negação da Morte, ele usa psicanálise no livro. Ele fala que, e usa darwinismo também, que era importante na formação dele. Ele fala que a gente reprime o desespero com a morte, psicanaliticamente falando, sabe? A repressão. Sim. Reprime o afeto desesperador, mas a ideia permanece na consciência. Tá. Mas essa dissociação, que é justamente o objeto da repressão, do afeto desesperador da morte e da ideia, é que faz com que você saiba, mas você não sofra. Antes de sofrer com alguém que você ama e perdeu. Né? Que você... É isso que faz com que a gente tenha a impressão que sabe, mas não sabe. Não lembra disso no dia a dia. E aí ele junta isso com o darwinismo e ele diz que provavelmente isso é uma herança adaptada. Os que não conseguiram fazer essa dissociação morreram deprimidos, melancólicos, ou conseguiram enfrentar a vida. Entendeu? Ele casa psicanálise com darwinismo, o Ernest Becker. É muito original esse livro.
Ganhou o prêmio Pulitzer. Nossa. Mas quem recebeu foi a mulher, porque ele tinha morrido. Interessante. Mas a gente não... É uma surpresa sempre, né? A ideia cristã eu acho bonita, que é de que o ser humano não foi feito para a morte, né? Ah, sim. Esse é o grande barato do cristianismo. Como religião que pegou. É esse. Por isso que a ressurreição de Cristo é a pedra-chave do cristianismo como religião. Sim. É ela. Exato. Porque se ele venceu a morte, a gente também pode vencer. Isso vem do judaísmo, né? Mas o judaísmo não, digamos assim, não aprofundou isso daí. Não se apropriou. Não se apropriou dessa ideia. Então, mas os judeus acreditam, os religiosos, que no dia do juízo final as pessoas vão ressuscitar com seus corpos. Por isso que Jesus Cristo manda Tomé botar a mão na chaga dele. Para provar que ele não era um espírito qualquer. Ele ressuscitou com o corpo. Sim. Como os judeus acreditavam que ia acontecer. Né? E sem a ressurreição, o cristianismo não tinha vingado. Não. A ressurreição é a grande marca do... A ideia é que você vai sobreviver à morte. Sim. É o que todos nós sonhamos. Né? Exato. Mas sobreviver bem, né? Sim. O inferno é uma sobrevivência meio mal, assim, deu ruim. Muito. Muito. Marco, a minha vida foi a busca de um propósito. Eu desisti de ser médico para ser filósofo porque eu tinha um propósito. Eu queria ser feliz no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu queria encontrar, pensando no meu futuro, um estilo de vida que eu estivesse afim dele. Lendo muito, descobri que gostava de dar aula, dando aula de inglês na faculdade de medicina ainda, para fazer uma grana, porque eu já tinha um filho, era casado. Então descobri que eu gostava de dar aula, que eu gostava de ler muito, né? Ou seja, estudando Freud, eu descobri que eu gostava de gente que pensava de forma original, complexa, né? Então eu fui atrás do meu propósito. Quando eu estava na faculdade de filosofia, quando eu mudei para a filosofia, eu já tinha um outro propósito, que é eu quero dar aula em universidade e eu quero trabalhar na mídia. Sim. No primeiro ano de filosofia, eu tinha um propósito, escrever na Ilustrada. Eu queria escrever na Folha. Por quê? Porque eu entendia que fazer filosofia, desde a origem, tem que ser no espaço público. Sim. Né? Isso significa mídia. Sim. Bom, então eu não acho que a história do propósito é fake. Eu não posso achar, eu experimentei isso. Entendi. Agora, que Você virou... foi atrás do propósito. Eu fui atrás do propósito. Não é nem que o propósito te encontrou, né? Você não, foi atrás eu fui dele. atrás dele. Sim. Agora, é claro que virou coisa de charlatão. Hoje. Né? Charlatão que te promete que você vai encontrar o propósito, que você tem que ter propósito na empresa, que você tem um trabalho que não tem propósito. Isso virou modinha. E aí, Marco, o que existe hoje? Tudo pode virar picaretagem. Sim. Porque o mercado, em geral, tem vocação à picaretagem. O que não significa que o mercado é picaretagem em si. Tá. Por exemplo, alguém que vende para você uma coisa, você pergunta o preço, ele diz para você R$100. Aí você começa a sair da loja, ele fala, não, peraí, R$80. Aí você continua saindo, ele fala, não, 50. Isso acontece o tempo inteiro. Isso faz parte das vendas, Sim. grosso modo. Mas é evidente que é meio picareta. Sim. Mas faz parte da área comercial. Faz parte do jogo. O que aconteceu de lá para cá? O mercado começou a lidar com bens imateriais. E nesses bens imateriais, aí virou uma panaceia. Porque é imaterial, né? Você Sim. não pega na mão. Então, assim, porque a picaretagem tá em alguém dizer que vai que você fazendo isso, você vai encontrar o seu propósito. Porque, assim, então como que você... O que você responderia para alguém que te perguntasse como eu faço para encontrar o meu propósito? Primeiro eu responderia para ele o seguinte, olha, não faça perguntas desse tipo, porque você se abre para todo tipo de picaretagem. Né? Eu diria isso, como já disse algumas vezes.
Agora, se avançasse a conversa, né? Eu poderia dizer coisas do tipo assim, olha, talvez se você parar de fazer marketing de si mesmo, parar de ser mentiroso, parar de ficar preocupado em agradar todo mundo, isso talvez ajude a você a encontrar propósito. Agora, lembre sempre, a grande maioria das pessoas não tem propósito nenhum. E nem podem ter. Por Você quê? tem que pagar a conta. Tá. Pagar a conta. Comer. Isso já é uma conversa meio elitizada, né? Já. Entendi. Propósito é luxo. O que não significa que uma pessoa de classe mais vulnerável não possa e não tenha. A gente hoje tem que fazer disclaimer o tempo inteiro, porque o mundo é tomado por idiotas. Então, assim, isso não significa dizer que uma pessoa de classe social vulnerável não tem o direito de buscar seu propósito e perseguir objetivos na vida e blá, 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 blá. É claro que isso é fato. Mas essa discussãozinha toda, é claro que... Veja que jovem que pede demissão porque não encontrou propósito na empresa que trabalhava, provavelmente tem para onde voltar em casa, tem comida em casa, provavelmente tem uma estrutura material mínima. Senão ele não fazia isso. Ele ia trabalhar em telemarketing, ele ia ser motoboy, ia engolir sapo todo dia. Sim. Eu acho que... E tem aquela coisa também do trabalhar com o que gosta, né? É o que eu procurei, né? Trabalhar com o que gosta. Olha, Nem botar sempre mais água aqui. Nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível, mas é muito bom. É. Eu sempre falo isso. É claro que quando você é jovem, você não sabe direito o que gosta. Sim. Mas eu acho que eu entrei na faculdade de medicina, eu devia ter 19 anos. E entrei porque fiz psicoteste, que na época era comum, né? Teste vocacional. Sim. E minha família era de médicos, então a psicóloga falou, faz medicina. Você gosta de biologia? Quem faz medicina, entra em medicina, faz qualquer coisa. Sim. Entendeu? Passa em qualquer vestibular, faz qualquer coisa. Então, faz medicina. Aí eu fiz. Não pensei direito. Família de médicos, né? Muito mais fácil a carreira. Mas eu, à medida que fui avançando no curso, fui percebendo que as discussões que eu gostava, tendo 19, 20, 21 anos, não eram as discussões que tinham na aula de medicina. Eu preferia as discussões que eu tinha no ensino médio, como professor de sociologia, filosofia, redação, mesmo de ciência, mas uma discussão de ciência aqui, ó, não a aplicação técnica da ciência. Então eu acho que quando você tem 19, 20, 21, 22 anos, você começa a ser capaz, pelo menos alguns de nós, a perceber isso, certo? Que você pode gostar mais disso e gostar menos daquilo, né? E eu digo para você, uma coisa que funcionou muito bem para mim foi quando eu comecei a me imaginar meu futuro. Então eu imaginava eu trabalhando no hospital, eu falei, nem a pau. Não quero trabalhar no hospital. Eu imaginava eu passando o dia inteiro atendendo um paciente, seja lá qual fosse a área. Cheguei a pensar em ser gineco, obstetra, porque eu tive muita experiência nessa área, mas no final eu pensava em ser psiquiatra, por razões óbvias, a psicanálise, mas assim. E aí eu imaginava eu trabalhando num consultório. Também não te agradava? Não, também não me agradava. E eu pensava, eu queria estar trabalhando numa universidade, queria dar aula e discutir questões da nossa época, história. Eu cheguei a prestar história no meio e não fui. Né? Passei em história e não fui. Mas, assim, e aí eu comecei a pensar no futuro. Eu quero esse futuro no meu cotidiano. Isso me ajudou muito. Você escolheu, então, né, Pondé? Eu escolhi. Sem saber se ia dar certo. A chance de dar errado era enorme, né, cara? Imagina trocar a profissão de médico por filósofo com um filho e uma mulher.
Você escreveu um livro que chama Espiritualidade para Corajosos, né? O que é espiritualidade na visão de um ateu? Olha, não importa muito. Eu sei que hoje em dia se fala de espiritualidade de ateus, Tá. né? Mas não é isso que me interessa no livro. Eu até falo disso, mas não é essa a questão. Espiritualidade é uma palavra que começa a circular largamente no mundo católico francês, no século XVII, né? Que era, às vezes, substituída pela expressão ciência dos santos, e que depois você pode usar para trás. Não é que ela não existia antes, não existia a palavra. Tá? Quando você estuda filosofia, essas coisas são importantes de dizer. Quando você fala em espiritualidade medieval, É uma coisa. existia, mas ninguém ainda tinha começado a escrever e falar com a palavra espiritualidade. Tá. Espiritualité, no caso, né? Bom, mas é claro que quando você fala que tem dicionário de espiritualidade hoje, você vai lá para trás, para a antiguidade. Por quê? Porque a espiritualidade, na sua origem, é uma disciplina que estuda a vida cotidiana e prática de pessoas que têm intimidade com Deus. Na origem é isso. Tá. Tá? Então, e isso nasce no âmbito do clero católico. Tá? Então, assim, eu tenho intimidade com Deus, a minha vida é transformada na prática por isso. Tanto a minha vida prática concreta, quanto a minha vida espiritual. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu sonho, né? Como eu penso o sentido da vida moral, o sentido da existência, isso é transformado pelo fato que eu tenho intimidade com Deus. Né? Essa intimidade não necessariamente é mística no sentido forte, de eu me sentir parte de Deus, mas se eu sou uma pessoa que observa os rituais, os ritos, a liturgia, vivo, tenho muita fé, leio as escrituras sagradas, isso pode transformar a minha vida cotidiana por conta dessa fé que eu tenho. Então, espiritualidade, ela nasce nesse âmbito, associada à religião histórica. Tá. O romantismo, no final do 18, começo do 19, começou a buscar uma forma de espiritualidade que fosse sem instituição religiosa histórica. Ou seja, eu posso ter espiritualidade vinculada a minhas sensações estéticas com a natureza, né? Por exemplo, um astronauta que vê a Terra da Lua enxerga aquilo que o Sagan chamava de the pale blue dot, pálido ponto azul. É uma experiência que a gente chama em filosofia do sublime, que você enxerga o quão minúscula é a Terra no universo, que é completamente escuro, indiferente a ela. Imagine você na Lua vendo isso. Se a Terra é minúscula e insignificante, que dirá você? Né? Você pode ter uma experiência que a gente chamaria hoje de espiritual, porque ela pode transformar seu cotidiano, mostrando para você o quão minúsculo você é diante das coisas, do universo. Se a Terra você e seu inventário é um nada, certo? Que é uma descrição comum em experiências espirituais fortes dentro das religiões místicas. Então, o universo, a experiência com o universo, antes que a gente transforme ele num shopping center, o que é possível que a gente faça, com essa nossa vocação, o universo, ele é um agente de experiência espiritual poderosa. Sim. Isso aparece em filmes, em cinema, né? Você até pode ser um ateu e ter uma experiência dessa. Sim. Por quê? Porque as experiências espirituais profundas são experiências que descentram você. Isso. Tiram você do centro das coisas. Né? Faz você perceber que o centro não é você. O que não significa que você é miserável, necessariamente. Significa que você é capaz de ter uma proporção
do que significam as coisas. Você não é o centro do universo. O que eu acho que é grande... Essa ideia que a gente é centro do universo, e eu sou, você é parte da miséria contemporânea típica e da crise do amadurecimento, inclusive. É interessante porque quando você fala que você consegue perceber que existe o transcendental e que tem uma noção de espiritualidade, pra mim eu te enxergo como um ateu espiritual. Eu sei, já me chamaram de ateu místico. Mas pode ser, porque assim, Marco, na realidade eu não estou preocupado se Deus existe ou não. Entende? Preocupado, eu não sou, eu cresci no ambiente secular, formado por pessoas que eram da área de ciência, como medicina no caso, né? Então, estudei em colégio jesuíta, porque era a melhor escola da cidade. Eu sou pernambucano e morei em Salvador também, né? Então, eu não tive nenhum problema de raiva de religião. Sim. Como é muito comum em ateu praticante. Sim. Os padres do colégio jesuíta que eu estudei eram sensacionais. Sim. Não tinha nenhuma forma de repressão, essa típica que se vê em colégio religioso. Em casa, a mesma coisa, não havia nenhum discurso, porque aliás não havia discurso religioso nenhum, mas assim, não havia nenhum discurso religioso, nem religioso repressivo, sabe? Tipo, você vai para o inferno, Deus está te olhando, sabe essas coisas assim? Sim. Eu fui alguém que cresceu num ambiente de liberdade de pensamento, de fato. Isso tem ônus e bônus, né? Mas sim. Então, eu não tenho raiva de Deus. Entendeu? Do Deus que normalmente se acredita no Ocidente. Não tenho raiva de Deus. Muito pelo contrário, me foi dada a Bíblia para ler quando eu tinha 13 anos. Eu li. Sim. Então, foi a primeira coisa que eu li sistematicamente. E uns livros sobre o átomo, que meu pai me deu também. Sobre átomo, né? Então, eu li religião e li ciência. Então, assim, portanto, eu não remeto a uma figura como Deus responsabilidade de coisa nenhuma. Mas... culpado disso, culpado daquilo, se é bom porque o mundo é mau. Eu não tenho essa experiência pessoal. Sim. Entende? Sim. Você não teve essa... E nenhuma experiência que te faça crer que existe, né? Não. Que a experiência de fé dessas coisas, fé, não pouco não. Sim. Né? Eu estudei em colégio jesuíta, tinha missa, tinha ensino religioso. Eu via aquilo tudo, não era obrigado a ir à missa, nunca foi, mas eu via aquilo tudo do ensino religioso, eu ficava pensando o tempo inteiro como filosofia, apesar que eu não sabia o que era filosofia. Sim. Né? Eu achava interessante essa ideia de que vida depois da morte, sabe? Pecado, inferno. Eu achava isso tudo muito estimulante.